Olá, querida irmã, querido irmão, meu amigo, minha amiga. Nos encontramos no clube de leitura do Livro de Mórmon e aí nós podemos fazer amizade, mesmo não estando próximos, nem nos conhecendo pessoalmente. Parece que nós somos tão próximos, não é assim? E eu fico tão feliz quando tenho a oportunidade de encontrar alguns de vocês, meus amigos, minhas amigas, especialmente lá no Templo de Campinas, e podermos conversar um pouquinho, trocar algumas palavras. Eu sei que nós vamos ao templo para fazer as ordenanças, mas às vezes nos encontramos ali e podemos conversar um pouquinho, bem breve, e é tão gostoso. E parece que nós somos amigos de tanto tempo, não é assim? E eu estou bem feliz de estar com vocês todos os dias. E hoje é um dia muito especial, porque hoje nós completamos 50 dias de leitura seguida do Livro de Mórmon. Parabéns, você está de parabéns. Eu gostaria de compartilhar um ensinamento do presidente do Benson, que diz assim, abre aspas: quanto mais ensinarmos e pregarmos com base no Livro de Mórmon, mais agradaríamos ao Senhor. Não é extraordinário? Eu fico muito, muito feliz de estar com você e juntos sermos edificados, juntos nos aproximarmos do Salvador Jesus Cristo. Que alegria, parabéns, você está de parabéns. Todos estamos de parabéns. Eu sinto alegria mesmo de falar isso. Hoje, dia 16 de dezembro, uma sexta-feira, nós vamos ler 2 Nefe, capítulo 27. Trevas e apostasia cobrirão a terra nos últimos dias. O livro de Mórmon será revelado. 3 testemunhas testificarão do livro. O homem instruído dirá que não pode ler o livro selado. O Senhor fará uma obra maravilhosa em um assombro. Comparar com Isaías 29, aproximadamente 559 a 545 a.C. Eis, porém, que nos últimos dias, ou seja, nos dias dos gentios, sim, eis que todas as nações dos gentios e também dos judeus, tanto os que vierem a esta terra, como os que estiverem em suas outras terras, sim, em todas as terras do mundo, eis que estarão embriagados de iniquidade e de toda espécie de abominação. E quando esse dia chegar, serão visitados pelo Senhor dos Exércitos, com trovões e com terremotos, e com grande estrondo, e com borrascas, e com tempestades, e com chama de fogo devorador. E todas as nações que lutarem contra Sião e que a mortificarem serão como o sonho de uma visão noturna. Sim, acontecer-lhes como ao esfomeado que sonha, e eis que come, mas acorda e sua alma está vazia. Ou como o sedento que sonha, eis que bebe, mas acorda e eis que está fraco, e sua alma tem apetite. Sim, será assim com a multidão de todas as nações que lutarem contra o monte Sião. Pois eis que todos vós que praticais iniquidade, detende-vos e assombrai-vos, porque gritareis e clamareis. Sim, estareis ébrios, mas não de vinho, e cambaleareis, mas não com bebida forte. Pois eis que o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, porque eis que haveis fechado os olhos e haveis rejeitado os profetas. E ele vendou vossos chefes e os videntes por causa de vossa iniquidade. E acontecerá que o Senhor Deus vos revelará as palavras de um livro, e serão as palavras dos que adormeceram. Irmãos, é o Livro de Mórmon, nós estamos lendo agora. Você não está feliz? Eu estou tão contente.
Eu amo tanto o livro de Mórmon, é o meu livro. Mas eu não tenho inveja, tá bom? Eu sei que ele é o seu livro também, que você o ama. E eu amo os profetas que escreveram, que pagaram um preço tão alto para que ele estivesse aqui entre nós. E às vezes, lendo o livro de Mórmon, parece que nós estamos conversando com eles. Eu amo o livro de Mórmon. Eu amo, na verdade, o Salvador Jesus Cristo. Eu sei que ele vive. E eu estou muito feliz por isso. Versículo 7. E eis que o livro será selado, e no livro haverá uma revelação de Deus, desde o princípio até o fim do mundo. Portanto, por causa das coisas que estão seladas, as coisas que estão seladas não serão entregues no dia da iniquidade e das abominações do povo. Portanto, o livro não lhes será revelado. O livro, porém, será entregue a um homem, e ele entregará as palavras do livro, que são as palavras dos que adormeceram no pó, e ele entregá-las a um outro. Mas não entregará as palavras que estão seladas, nem entregará o livro, porque o livro será selado pelo poder de Deus, e as revelações e a revelação, que foi selada, será guardada no livro até o devido tempo do Senhor, quando virão à luz, pois eis que revelam todas as coisas, desde a fundação do mundo até o fim. E dia virá em que as palavras do livro que estavam seladas serão lidas nos telhados das casas, e serão lidas pelo poder de Cristo, e serão reveladas aos filhos dos homens todas as coisas que ocorreram aos filhos dos homens, e que ocorrerão até o fim da terra. Portanto, no dia em que o livro for entregue ao homem, que foi de quem falei, o livro será escondido dos olhos do mundo, para que ninguém o veja, exceto 3 testemunhas, além daquele a quem o livro será entregue, e vê-lo-ão pelo poder de Deus, e eles testificarão a veracidade do livro e das coisas que ele contém. E ninguém mais o verá senão uns poucos, de acordo com a vontade de Deus, para dar testemunho de suas palavras aos filhos dos homens. Pois o Senhor Deus disse que as palavras dos fiéis falariam como se viessem dos mortos. Portanto, o Senhor Deus revelará as palavras do livro e pela boca de tantas testemunhas quanto achar necessário. Estabelecerá a sua palavra, e ai do que rejeitar a palavra de Deus. Mas eis que acontecerá que o Senhor Deus dirá àqueles a quem entregar o livro: toma estas palavras que não estão seladas e entrega-as a um outro, para que ele as possa mostrar ao instruído, dizendo: lê isto, suplico-te. E o instruído dirá: traze-mo o livro para que eu o leia. E dirão isto por causa da glória do mundo, para obter lucro e não para a glória de Deus. E o homem dirá: não posso trazer o livro, porque está selado. E o instruído então dirá: não o posso ler. E acontecerá, portanto, que o Senhor Deus tornará a entregar o livro e as suas palavras ao que não é instruído. E o homem que não é instruído dirá: não sou instruído. Então lhes dirá o Senhor Deus: os instruídos não as lerão, porque as rejeitaram, e eu posso fazer minha própria obra. Lerás, portanto, as palavras que te darei. Não toques nas coisas que estão seladas, pois manifestá-las-eis em meu devido tempo. Pois mostrarei aos filhos dos homens que posso executar minha própria obra. Portanto, quando tiverdes lido as palavras que eu te ordenei e obtido as testemunhas que te prometi, selarás novamente o livro e escondê-lo-ás para mim, a fim de que eu preserve as palavras que não leste, até que em minha própria sabedoria julgue oportuno revelar todas as coisas aos filhos dos homens.
porque eis que eu sou Deus, e sou um Deus de milagres, e mostrarei ao mundo que sou o mesmo ontem, hoje e para sempre, e não trabalho com os filhos dos homens, a não ser de acordo com sua fé. E acontecerá outra vez, que o Senhor dirá àquele que há de ler as palavras que lhes serão entregues: pois que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios, me honra, mas afastou de mim o coração, e seu temor a mim é ensinado segundo os preceitos dos homens. Portanto, farei uma obra maravilhosa no meio deste povo, sim, uma obra maravilhosa e um assombro, pois a sabedoria de seus sábios e instruídos perecerá, e o entendimento de seus prudentes será escondido. Só um pequeno comentário aqui. Esta obra maravilhosa está acontecendo agora entre nós e fazemos parte disso. O livro de Mórmon é um instrumento de Deus para varrer a terra e ajudar a trazer, a coligar Israel dispersa. Eu e você, quando nos batizamos, começamos a fazer parte do reino de Deus, o povo do convênio, passamos a fazer parte de Israel. Que alegria, não é? Ah, que alegria. Vamos lá, vamos continuar aqui. Versículo 27. E ai dos que procuram esconder profundamente do Senhor os seus desígnios, e suas obras são feitas às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? E também dizem: certamente a inversão que fazeis das coisas serão consideradas como a argila do oleiro. Mas eis que eu lhes mostrarei, diz o Senhor dos Exércitos, que conheço todas as suas obras, pois a obra dirá o artífice: não foi ele que me fez? Ou seja, a coisa moldada dirá aquele que a moldou: não tinha ele entendimento? Mas eis que diz o Senhor dos Exércitos: eu mostrarei aos filhos dos homens que dentro em breve o Líbano se converterá em um campo fértil, e o campo fértil será apreciado como uma floresta. E naquele dia o surdo ouvirá as palavras do livro. De dentro da escuridão e das trevas verão os olhos dos cegos. E os mansos também florescerão, e seu gozo estará no Senhor, e os pobres regozijar-se-ão no Santo de Israel. Porque tão certo como o Senhor vive, eles verão que o temível será reduzido a nada, e o escarnecedor consumido, e todos os que procurarem iniquidade serão desarraigados, e os que tornam um homem ofensor por causa de uma palavra, e preparam uma armadilha ao que repreende à porta, e põem de lado o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que redimiu Abraão, a respeito da casa de Jacó: Jacó não será envergonhado, agora nem seu rosto empalidecerá. Mas quando ele vier seus filhos, obras de minhas mãos no meio dele, eles santificarão o meu nome, e santificarão o santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E também os que erraram em espírito virão a compreender, e os que murmuram aprenderão doutrina. Fim da citação. Que alegria terminarmos mais um capítulo do livro de Mórmon. Que alegria podermos ler 50 dias seguidos. Eu gostaria, antes de encerrar, apenas fazer um esclarecimento. Aqui nós sabemos que o livro de Mórmon tinha uma parte que não era selada, e aqui está o livro de Mórmon. Mas tinha uma outra parte, que era um volume maior, que estava selada. Foi selada por Moroni, quando ele juntou as placas. E o Senhor diz que não seria dado nos dias de iniquidade, mas seria dado depois. E talvez você esteja pensando assim: quando este livro será revelado? Quando poderemos ler? Irmãs e irmãos, preste muita atenção, mas muita atenção mesmo.
Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós sabemos que quando o Senhor chamou Joseph para restaurar o Evangelho, o Senhor deu a Joseph, através de mensageiros celestiais, né? João Batista, Pedro, Tiago, João, Elias, Moisés e outros, as chaves do sacerdócio. E Joseph, então, ele era um profeta de Deus. Antes do seu passamento, antes de ser morto, assassinado, Joseph reuniu os apóstolos, os 12 apóstolos, e impôs as mãos sobre eles e transferiu todas as chaves para os apóstolos. Depois da morte de Joseph, houve uma reunião em que alguns queriam seguir este, ou seguir aquele, ou seguir assim. Houve uma reunião, Sidney Ringo se apresentou como para cuidar da igreja, fez um discurso enorme e depois se levantou Brigham Young. E quando Brigham Young estava falando, a face dele parecia a face de Joseph. A voz de Brigham Young passou a ser a voz de Joseph, e muitos lá testificaram, e muitos falaram: mas não é a voz de Joseph, não é Joseph. E aquilo foi um extraordinário testemunho de que o Senhor havia designado os apóstolos para continuar presidindo a igreja. E então houve o grande êxodo e eles partiram para as Montanhas Rochosas. Houve alguns dissidentes naquela época. Mas o ponto que eu quero mostrar para você é que a autoridade apostólica ficou com Brigham Young e os apóstolos que estavam com ele. Porque Brigham Young era o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. E isso foi passado de apóstolo a apóstolo até os dias de hoje. Hoje, com o passamento de um dos apóstolos, quando ele morre, e um novo apóstolo é chamado, por imposição das mãos, todas as chaves são passadas. E assim, essa linha de autoridade continua e irá continuar até a vinda de Cristo. Evidentemente, irmãs e irmãos, que muitas pessoas às vezes querem tirar a autoridade apostólica da terra. Muitos querem a apostasia novamente, mas lembra, o Senhor nos ensinou que esta é a última dispensação, não haverá mais apostasia. Por que eu estou ensinando todas essas coisas? Porque esses livros selados, quando for apresentado, vai vir através de quem? Do presidente da igreja. Não vai vir através de alguém misterioso lá no longo distante que teve uma visão e que vai restaurar tudo de novo. Não existe isso. O Evangelho já foi restaurado. Então não se deixe enganar. Continuemos firmes, apegados à barra de ferro. Vamos continuar firmes ao lado dos apóstolos e profetas, que são as verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo aqui na terra. Quem é o Salvador Jesus Cristo que você e eu adoramos, que nós o temos como nosso Salvador e Redentor? É aquele que é apresentado por seus apóstolos, as verdadeiras testemunhas de Cristo. Não se deixe enganar, continua firme apegado ao livro de Mórmon, à barra de ferro. Continua firme aos pés dos apóstolos e profetas. Quando eu falo aos pés, eu quero dizer, continua firme, dando ouvidos às palavras dos profetas vivos de hoje e apóstolos. Irmãs e irmãos, que alegria compartilhar com você. Amo vocês, continua firme, tá bom? Tchau, continue firme. Amanhã nos encontramos de novo. Até amanhã. Tchau.